Jesus, a rocha que mata toda sede. Nós vamos ver aqui como Jesus é aquele que supre toda necessidade espiritual. Ele supre toda necessidade emocional, financeira e material e espiritual. Ele é suficiente para a sua alma, ele é suficiente para o seu corpo, para a sua vida nesse mundo, e ele é suficiente para o teu espírito. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A história que a gente vai ver do povo de Israel está lá em Êxodo capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7, e eu queria ler essa história com você agora bem rapidamente. São apenas alguns versículos para a gente entender um pouco do que aconteceu ali com o povo de Israel e como essa história aponta para Jesus e nos mostra deficiências e debilidades que a gente tem na nossa alma, no nosso espírito, na nossa vida, e como somente Cristo pode supri-las. Vamos lá? Se você tem uma Bíblia, eu queria que você acompanhasse aí, não sei se você está em casa sozinho ou talvez com a sua família, mas juntos vocês acompanhassem a leitura bíblica que está em Êxodo 17, do versículo 1 até o versículo 7. Presta bastante atenção, olha o que a Bíblia diz. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Não sei se você acompanhou as outras mensagens, mas se você acompanhou, você deve se lembrar que o povo de Israel saiu do Egito, passaram o Mar Vermelho e começaram a caminhar no deserto em direção à Terra Prometida. Então essas histórias que a gente está vendo agora aconteceram nesse período que eles estavam caminhando no deserto. Versículo de número 2. Como não tinha água, eles estavam no deserto, eles chegaram no lugar onde não tinha água. Versículo 2, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. E Moisés respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, nós e nossos filhos e nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei a este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo e leve com você algumas autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha com a vara, e dela, da rocha, sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? O Senhor está entre nós ou não? Olha que interessante, gente, o que aconteceu aqui. E eu queria ler para você também um outro texto, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10, que vai explicar um pouco dessa história para nós. Versículo de número 1, que diz assim, não quero, irmãos, apóstolo Paulo falando, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. 1 Coríntios 10, versículo 2 agora. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Versículo 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Versículo 4, beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E a rocha era Cristo. Vamos orar nesse momento. Se você puder fechar os seus olhos por alguns instantes, vamos falar com o Senhor. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é real, o Senhor é presente aqui, a sua presença é tudo para nós. O Senhor se faz presente nesse instante, na casa de cada pessoa que está aqui conectada conosco. O Senhor se faz presente aqui, Senhor. E eu oro para que a tua revelação penetre os corações e a mente de cada pessoa que está assistindo nesse momento. Fala aos nossos corações, fala-nos através da tua palavra, nos ensina a verdade do Evangelho, nos mostra como Jesus é suficiente para suprir a sede do nosso espírito, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, a gente leu aqui a história de que o povo de Israel estava no deserto e eles chegaram num determinado ponto onde não havia água, e eles ficaram com sede.
Como eu mostrei para você nas outras mensagens, nas últimas 2 mensagens, a mesma coisa se repete, a mesma situação. O povo de Israel reclama e Moisés clama ao Senhor. O povo de Israel reclama com Moisés, mas Moisés clama ao Senhor. E eu tenho falado isso sempre, você sempre vai ter 2 opções. Ou você reclama, ou você clama. Se você puder falar aí para alguém que está do seu lado, ou digitar agora aí nos comentários isso que eu estou falando, ou você reclama, ou você clama. E o nosso chamado sempre é para clamar ao Senhor. Ao invés da gente reclamar das situações da nossa vida, da gente murmurar, da gente reclamar pelas coisas que não dão certo, pelas coisas que estão acontecendo nesse mundo, e a gente sabe que a gente está numa situação difícil hoje. Até por isso a gente não está podendo aqui fazer um culto juntos para congregarmos e celebrarmos a Deus juntos. Cada um está aí tendo que ficar dentro das suas casas por causa da situação que a gente está vivendo. Mas nessa situação a gente tem 2 opções. Ou a gente reclama, ou a gente clama. E eu quero te encorajar nessa manhã a clamar pelo Senhor, a clamar por Ele. Amém? Clame pelo Senhor, e é isso que a gente vai ver aqui. O povo de Israel reclama com Moisés. Moisés vai e clama ao Senhor. O povo reclama da sede, Moisés então clama ao Senhor, porque ele sabe que é o Senhor que tem a solução para a sede do povo. E o povo de Israel estava com uma sede no meio do deserto, e eles não encontravam água. Essa sede que o povo de Israel estava sentindo, ela fala, e a gente pode associar aqui a uma sede espiritual que todo ser humano sente. Todos nós temos dentro de nós uma sede, que é uma sede por algo que nada nesse mundo satisfaz. Todos nós temos uma sede dentro de nós que só Deus pode satisfazer. Dostoiévski, eu sempre cito essa frase, eu acho muito, muito boa essa frase. Ele diz assim: o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Isso é muito verdade. Tem um autor chamado Bruce Milne, que ele diz que existe no ser humano um instinto de adoração, e que esse é um fenômeno universal, ou seja, em todo mundo é assim, em todos os lugares, em todos os povos. E aí ele explica que os antropólogos ainda não descobriram nenhum povo, por mais primitivo que seja, que não tenha um senso de reverência diante do sobrenatural. O que ele está querendo dizer? Que em toda a antropologia, todo o estudo do ser humano e da história da humanidade, ainda não se descobriu nenhum povo que não tenha um senso de temor e reverência pelo sobrenatural, e não tenha dentro de si um senso de que algo superior a esse mundo existe, de que existe um Deus poderoso. Em todos os povos, em toda a história da humanidade, isso se vê presente. Calvino se referiu, Calvino, para quem não sabe, foi um grande teólogo, tá bom? E ele se referiu a esse senso, a essa sede, como um senso de divindade que está implantado no coração humano. Lutero, um grande reformador também, um grande teólogo do século XVI, ele afirmou que os seres humanos, ou eles vão buscar a Deus, ou eles vão buscar um ídolo. Todos os estudiosos apontam para essa ideia de que existe no ser humano algo que clama por uma realidade superior a ele mesmo. E isso eu quero chamar aqui de sede espiritual. Por quê? Porque é uma sede por Deus. É uma sede por Deus. Você sente isso, eu sinto isso, todo mundo. Eu não sei se você já teve essa sensação de um vazio. Parece que você faz as coisas que você gosta, você trabalha, você se dedica, parece que você tem uma boa família, você tem um bom relacionamento às vezes, ou você conquista coisas boas na sua vida, mas parece que nada te preenche. Já teve essa sensação de, mesmo quando você esteve nos momentos mais felizes, de repente você para perceber que existe algo, parece que está faltando dentro de você, uma sensação de vazio no seu interior? Todo ser humano sente esse tipo de sentimento, essa sede espiritual. Davi expressou essa sede dizendo o seguinte, no Salmo 63, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta
e sem água. Então Davi compara esse anseio que ele tinha por Deus no coração dele, essa busca, esse vazio que ele desejava ser preenchido e ele sabia que só Deus podia preencher. Ele compara essa busca como se ele estivesse no deserto precisando de água, sede espiritual. Ele também expressa no Salmo 42 o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sede espiritual. Todo ser humano tem sede espiritual, tem uma sede pelo divino, uma sede pelo sobrenatural, uma sede por Deus. Mas o problema é que, assim como o povo de Israel, ao invés da gente canalizar essa sede para Deus e entendermos que é Deus quem vai saciar essa sede, somente Ele, sabe o que a gente faz? Nós procuramos outros meios de satisfazer essa nossa sede com qualquer outra coisa que não seja Deus. O povo de Israel, ao invés de entender que Deus era o provedor deles, Deus queria suprir a sede deles ali no meio do deserto. Eles já tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho, libertá-los do Egito e abrir o Mar Vermelho. Eles já tinham visto Deus transformar as águas que eram amargas em águas doces. Eles já tinham visto Deus fazer cair pão do céu, Deus fornecer carne para eles abundante. E aí eles chegam no lugar onde eles estão com sede. O que eles fazem? Eles vão reclamar com Moisés. Moisés, aqui nesse aspecto, ele representa a figura da religião na vida de muita gente. Embora Moisés ele vai e clama ao Senhor, ele, para o povo, ele representava uma figura de religião, de religiosidade. Sabe por quê, gente? Porque a gente muitas vezes tem duas atitudes diante da sede espiritual. A primeira delas é que a gente busca a religião, a religiosidade. A gente acha que viver uma vida religiosa, de práticas religiosas, vai satisfazer essa sede dentro de nós. Então nós recorremos a homens, nós recorremos a liturgias, nós recorremos a religiões, nós recorremos a estruturas, a igrejas, nós recorremos a sistemas religiosos, a práticas religiosas, e achamos que é essas práticas religiosas que vão nos preencher. E é por isso que você tem tantas religiões espalhadas pelo mundo. Tantas religiões. Porque as pessoas estão buscando preencher a sua sede espiritual. Elas acham que se elas fizerem boas obras e ajudarem os pobres, essa sede espiritual vai ser saciada. Elas acham que se elas lerem muito a Bíblia e elas frequentarem regularmente cultos, essa sede espiritual vai ser saciada. Elas acham que se elas participarem de algum grupo que fala sobre coisas espirituais, talvez essa sede vai ser saciada. Se elas estudarem muito, essa sede vai ser saciada. Mas a realidade é que religião nenhuma pode satisfazer a sede espiritual do ser humano. Religião, práticas religiosas nenhuma. A pessoa às vezes acha que se ela trabalhar muito, se ela se esforçar muito para ser alguém dentro da igreja, se ela ganhar muitas pessoas para Jesus, se ela batizar muitas pessoas, se ela for à missa, se ela rezar os terços dela, se ela participar da caridade do grupo espírita dela, se ela frequentar a igreja todos os domingos pela manhã, ela acha que a sede espiritual dela vai ser saciada. Mas eu tenho algo para te falar nessa manhã: a sede espiritual não é saciada. Eu como mensageiro do evangelho aqui, eu quero te falar, religião nenhuma, prática religiosa nenhuma vai satisfazer essa sede. A religião, ela busca intermediários. A religião, ela busca alguém que nos diga o que fazer. A religião está sempre procurando o que eu devo fazer. Mas veja, o povo de Israel, nessa história, eles estavam no deserto, eles não tinham água e não tinham de onde tirar água. E eu vou te falar uma coisa: quando você acha que é os teus esforços, quando você acha que é alguém, porque também a gente tem essa ideia, né, que a religiosidade traz. É o homem de Deus, é o fulano de tal, é o pregador da televisão, é o padre tal, é o papa, é aquele pastor. A gente acha que pessoas, de alguma maneira, vão nos fornecer e saciar a sede espiritual que a gente está tendo. Deixa eu te falar, não vai. Porque por mais que você encontre algumas gotas de água nessas pessoas ou nesses lugares, vai chegar uma hora que os seus esforços, que essas pessoas não serão capazes de preencher de fato a sede espiritual que existe no seu interior. E aí você vai acabar como o povo de Israel, num lugar sem água, como Davi clamando: eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede. Tem pessoas que acham que essa sede vai ser saciada
por elas andarem com alguém que é mais espiritual que elas. Algumas pessoas, elas estão frequentando a igreja evangélica mesmo, e elas estão ali achando que as práticas delas, a dedicação dela é que vai satisfazer a sede espiritual dela, mas o que acontece, chega uma hora que ela descobre que nada satisfaz, que não é o quanto ela vai à igreja e tal, e o que ela faz? Ela tenta buscar de alguma maneira, continuando pelos esforços dela, e aí ela acha que se eu tiver um líder espiritual, se eu tiver alguém que vai caminhar comigo todo dia, então essa sede vai ser saciada. Foi isso que o povo de Israel fez, depois dos esforços deles chegarem no limite, eles então chegam num ponto onde eles falam o seguinte: estamos com sede, não há nada que possamos fazer para saciar essa sede, o que vamos fazer? Vamos recorrer a Moisés, porque Moisés é responsável, Moisés vai saciar nossa sede, e não satisfaz, gente, não satisfaz. Esse é o primeiro tipo de pessoa que busca na religião, que busca nas práticas religiosas saciar a sua sede espiritual. Mas deixa eu te falar uma coisa essa manhã, existe um outro grupo de pessoas. Esses são aqueles que eles abriram mão da religião, eles não acreditam muito na religião ou não querem a religião. E eles vão buscar satisfazer a sua sede espiritual em outro lugar. Eles vão buscar no sexo, eles vão buscar nas festas, no namoro, nos romances, eles vão buscar no entretenimento, nas drogas, eles vão buscar em qualquer outro lugar. Quando não buscamos a religião, muitos de nós buscamos saciar a nossa sede com idolatria, com imoralidade, com vícios, com as coisas que esse mundo pode oferecer, algumas pessoas com trabalho, com carreira, buscando um propósito de vida. Na religião nós idolatramos pessoas, idolatramos sistemas, idolatramos regras. E o irreligioso, aquele que não vive uma vida da religiosidade, que despreza a busca por Deus, ele vai para outro lugar e ele começa a levantar ídolos do seu coração, como o sexo, as drogas e a bebida, os vícios, os relacionamentos, o entretenimento, a cultura e tantas outras coisas, buscando preencher esse vazio. Mas eu quero te lembrar de uma coisa aqui que eu estou falando desde o começo. Essa sede espiritual é uma sede que só Deus pode preencher. Não adianta você buscar nas práticas religiosas, e também não adianta você se voltar contra a crença, contra a busca a Deus, contra a religião, mas ir para outro lado. Não. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, C.S. Lewis foi um grande escritor, o criador de As Crônicas de Nárnia, um grande autor, e ele diz assim que as criaturas nascem com desejos que não podem, as criaturas nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Ele está falando dessa sede espiritual. E aí ele diz o seguinte, por quê? Porque tudo na terra, para tudo que você tem desejo na terra, você tem algo que satisfaz. Então, por exemplo, um bebê sente fome, bom, existe o alimento e ele come. Um patinho, ele gosta de nadar, então existe a água, ele pode nadar na água. O homem tem desejo sexual, existe o sexo. Então ele diz assim, para tudo que o ser humano tem desejo, existe algo nesse mundo que supre e satisfaz esse desejo. Aí ele diz o seguinte, só que se eu descubro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui criado para outro mundo. O que C.S. Lewis está dizendo aqui, gente? Que todo ser humano, como eu falei no começo, tem esse anseio, esse desejo, essa sede dentro de si, que você procura satisfazer na religião, você procura satisfazer nas outras coisas, na libertinagem, você procura satisfazer na carreira, você procura satisfazer em coisas desse mundo, mas parece que nada dessas coisas satisfaz e preenche essa sede específica. Por quê? Porque é uma sede por Deus, só Deus pode satisfazer. E o que Lewis está dizendo é isso, que se eu percebo dentro de mim uma sede tal, um anseio tal, que eu não encontro satisfação em nada desse mundo, provavelmente essa sede só pode ser saciada com algo além desse mundo. Eu fui feito para uma outra realidade além desse mundo. E a resposta para isso é que só Deus pode saciar essa sede. A resposta para saciar a tua sede é Cristo Jesus.
No caso do povo de Israel, Deus deu uma instrução para Moisés. Deus falou para Moisés pegar a vara dele, o cajado, e Deus falou para ele o seguinte: você vai até a rocha que está perto do Monte Horebe, e você vai pegar o seu cajado, e Deus falou para ele, eu estarei sobre a rocha. E você vai pegar o seu cajado e você vai ferir a rocha, você vai bater na rocha com o seu cajado. Quando você bater na rocha com o seu cajado, vai sair água, e essa água vai saciar a sede do povo de Israel. E assim foi. Moisés chamou todo o povo, e diante de toda a liderança do povo, ele pega o seu cajado, aquele pedaço de madeira, e ele bate na rocha, e quando ele bate na rocha, sai água da rocha, água de maneira abundante, para satisfazer a sede de todo o povo. E quando a gente lê em 1 Coríntios, como a gente lê o capítulo 10, no versículo 1 até o versículo 4, Paulo está explicando que essa rocha é Cristo. É uma representação de Cristo. Essa rocha é uma representação de Cristo Jesus. Deus estava mostrando para o povo que um dia viria alguém que seria semelhante àquela rocha, que ao ser ferido pelo madeiro, ao ser ferido num pedaço de madeira, ele seria capaz de fornecer água abundante para satisfazer a sede de toda a humanidade. Há 2000 anos atrás, Deus se fez homem e habitou entre nós para saciar a nossa sede. E ele se ofereceu numa cruz, morreu num pedaço de madeira, pagando pelos meus e pelos seus pecados, dando a sua vida por nós, para nos mostrar que nós não precisamos mais ficar buscando saciar a nossa sede em outras coisas. Esse anseio espiritual dentro de nós, preencher esse nosso vazio com tantas coisas, nós podemos ser preenchidos plenamente. Por isso Jesus, em João capítulo 7, no versículo 37 e 38, ele está em Jerusalém, num dia de uma grande festa, onde tinha muita gente, ele se levanta e grita bem alto: se alguém aqui tem sede, venha a mim e beba, e eu lhes darei de beber da água da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus falou isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. C.S. Lewis continua dizendo, a citação dele, o seguinte: se todos os desejos que a gente tem nesse mundo e os prazeres que a gente encontra aqui satisfazem os nossos anseios, mas não satisfazem esse desejo principal, esse anseio principal, ele diz, então talvez esses prazeres não sejam somente para satisfazer, não sejam para satisfazer esse desejo. Pelo contrário, eles sejam justamente para apontar, para nos indicar que nós precisamos de algo maior do que qualquer prazer e qualquer coisa nesse mundo para suprir o nosso desejo, esse anseio, que é esse anseio espiritual. E o que é que nós precisamos? Deus. Mas ele continua dizendo, numa outra oportunidade, o seguinte, que nós somos como criaturas, sem entusiasmo, brincando com bebida, sexo e ambições de maneira boba e inconsequente, quando nos é oferecida uma satisfação plena, uma alegria infinita. E ele faz um paralelo que nós agimos como crianças sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama numa favela do que brincar na praia da areia, porque ela não consegue imaginar o que é passar um final de semana em família na praia. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: nós nos contentamos com muito pouco. Nós somos como essas crianças que cresceram num ambiente de pobreza, num ambiente onde não tem estrutura, e aí se alegram em brincar com a areia do lugar onde morou a vida inteira, com o barro, brincar ali no córrego muitas vezes, porque essa criança não consegue visualizar o que é passar um final de semana na praia com a sua família, brincar na areia da praia, fazer um castelo de areia ali.
E nós somos como essas crianças, nós passamos a nossa vida nessa pobreza espiritual, numa miséria espiritual, buscando encontrar satisfação em outras coisas e nos contentamos muitas vezes com essas coisas. Eu vou à igreja todo domingo, já está bom. Não, eu sou líder de célula, eu tenho a minha célula, eu sou uma pessoa muito espiritual. Não, eu já tenho a minha religião, eu vou à missa. Ou, não, eu estou bem aqui, eu fico com quem eu quero, eu transo com quem eu quero, eu saio todo final de semana, essas coisas já estão boas para mim. Só que aquele vazio, aquela sede continua ali dentro. Porque no final só quem pode saciar é Cristo. Cristo veio para nos mostrar que nós não precisamos ficar como crianças brincando com a lama, que nós temos uma praia infinita preparada para nós de prazer e alegria nele. Cristo quer saciar a sede do seu coração. Ele quer saciar a sede espiritual e só Ele pode fazer isso. Os religiosos estudavam a Bíblia, mas eles não conheciam a Cristo. Os pagãos na época de Jesus conheciam os prazeres, mas não conheciam a Cristo. E Jesus veio para se revelar. Ele veio se revelar aos religiosos, Ele veio se revelar aos pagãos, Ele veio se revelar a todos. E Ele chama a todos dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba. Assim como aquela rocha que foi ferido por um pedaço de madeira e dela saiu água, Cristo foi ferido na cruz do Calvário, levando sobre si a pena dos nossos pecados. Ele foi ferido no madeiro para saciar a nossa sede, para saciar a sua sede. E eu queria concluir a minha palavra contando uma história para você de um rapaz que ele estava fazendo uma caminhada na floresta e ele acabou se perdendo e caminhou por quilômetros e quilômetros ali dentro da floresta. E chegou um momento que ele ficou com muita sede, a água do cantil dele havia se esgotado, ele não tinha garrafas de água, não tinha mais água, não tinha onde encontrar água, e ele estava com muita sede, e ele perdido ali naquela floresta, até que uma hora ele, por acidente, viu ali, tipo aquelas casinhas de madeira, sabe, aquelas cabanas de madeira de caçador, e ele foi ali, percebeu que tinha um poço perto, e ele ficou empolgado, então ele foi naquele poço para tentar pegar água, mas ele viu que estava emperrada a manivela ali para puxar a água do poço, e ele desesperado naquela sede, viu por acidente uma garrafa no chão. Ele pega a garrafa, viu que tinha água, estava bem suja, bem velha assim, mas aí ele foi no desespero para abrir quando ele viu um bilhete, e no bilhete estava escrito assim, use esta água para destravar a manivela e retirar a água do poço. Aí ele parou por uns segundos, porque agora ele tinha uma opção diante dele. Ou ele bebia aquela água e matava a sede dele, mas aí ele ia se privar de saber se ele poderia tirar a água do poço e beber da água do poço, ou ele arriscava em jogar aquela água sobre ali a manivela e ver se daria água do poço. Ele pensou por alguns segundos, ele decidiu arriscar. Ele percebeu que a proposta de haver água no poço, a possibilidade de tirar a água do poço era muito maior. Então ele jogou a água. E aí quando ele jogou a água, ele começou a mover, e aí, muito devagar, a manivela começou a mover. Aí ele foi, aquela empolgação começou a mexer, e de repente, ele conseguiu tirar a água do poço. E ele bebeu água, encheu o cantil dele, as garrafas, e ele se saciou naquele poço. E ali depois satisfeito, saciado, ele encheu aquela garrafa d'água de novo, e aí ele fechou e anexou mais um bilhetinho, deixou um outro bilhete. Pode confiar que funciona. Eu quero dizer para você o seguinte, pode confiar que Jesus funciona. Ele é o único capaz de saciar. Você sempre vai ter essa escolha diante de você. Reclamar e se perder nessa vida ou clamar a Cristo. Você sempre vai ter essa escolha diante de você. Se contentar em beber a água suja da garrafa. Se contentar com uma vida só religiosa, achando que a religiosidade vai te trazer alguma satisfação. Se contentar com os prazeres desse mundo que são momentâneos e continuar com o vazio dentro do seu coração. Ou você colocar a sua confiança, você entregar toda a sua confiança
em Cristo Jesus, que é uma rocha, uma fonte de água viva, um poço que jorra água para a vida eterna. Jesus pode saciar a tua sede. Ele saciou a minha sede. E Ele tem me saciado todos os dias. Ele saciou a sede de tantas pessoas, Ele pode saciar a tua sede. Eu quero te dizer, mesmo que você esteja na igreja, muitas vezes você está tentando saciar a tua sede com essa garrafa, essa água suja da garrafa, da religião ou dos prazeres. Mas você pode correr para Cristo, que Cristo é uma fonte inesgotável de água viva. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria te encorajar a repetir essa oração comigo. Eu vou fazer aqui uma oração colocando a confiança em Cristo. Colocando a confiança em Cristo e convidando Cristo para ser essa fonte de água viva que supre toda a nossa sede. Para deixar Ele suprir a nossa sede. Como foi com o povo de Israel. Eu quero te convidar a repetir essa oração comigo. Diga assim comigo: Jesus, eu reconheço que tantas vezes eu tenho tentado satisfazer a minha sede espiritual com tantas coisas, quando só você pode de fato me suprir. Eu me arrependo e eu clamo a Ti, Jesus, sacia a minha sede. Eu creio que você morreu na cruz, ressuscitou e está vivo. E é o único que pode saciar a minha sede. É o único que pode preencher o vazio do meu coração. Eu declaro: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida e eu sou o Teu. Preenche a minha alma, preenche o meu espírito. Eu quero beber das Tuas águas, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu espero que essa palavra realmente encontre o teu coração. Se você fez essa oração junto comigo, deixa nos comentários aí agora. Eu quero acompanhar esses comentários aí. Deixa aí nos comentários isso, vai declarando essa oração, vai declarando que Jesus é aquele que sacia a sua sede. Eu quero que você comece a declarar isso todos os dias. Jesus é o único que sacia a minha sede. Jesus é a fonte que sacia a minha sede. Ele é a rocha que foi ferido no madeiro para saciar toda a sede do meu espírito, da minha alma. Declara isso todos os dias. E eu declaro a graça de Jesus sobre você. E que você desfrute de Cristo em todos os momentos da sua vida. Porque Ele sacia a sede e Ele tem uma alegria que é inesgotável, um prazer sem fim. Deus abençoe.